veio apontando um erro genético e dizendo que era uma possível síndrome em estudo chamada Síndrome de Van Riesch. Temporary places in time, all the lives I've left behind. A gente ainda não tinha um diagnóstico, mas a gente já tinha um direcionamento para começar então a nossa caminhada em busca do diagnóstico. Então a gente buscou uma geneticista, fez alguns exames, a gente fez cariótipo, a gente fez todos os tipos de exames genéticos que eram possíveis dentro do nosso plano de saúde, e inclusive fez então um exame para síndrome chamada Ehlers-Danlos. É uma síndrome que ela afeta a parte muscular e a parte articular. Ela tem níveis, um nível mais brando até um nível mais agravado. Mas eu lembro que o resultado do exame não apareceu para essa síndrome. A gente levou o resultado para a geneticista e ela falou pra gente assim, olha, de fato, no exame não aparece essa síndrome, né? Ele não tem essa alteração, mas tudo, clinicamente, tudo leva a crer que ele tem sim essa síndrome. Então, a gente pode dar um diagnóstico através de uma avaliação clínica, porque às vezes o erro genético é tão pequeno que o exame não detecta. Mas sabe quando tu recebe essa notícia e tu não fica satisfeito? E aí eu fui pra casa e comecei a estudar essa síndrome. E eu comecei a ver que muita coisa no TEL não batia. Além do resultado não ter dado favorável para essa síndrome, a única coisa que batia era o fato de ser hipotônico e hiperelástico. Fora isso, nada mais batia. E eu fiquei com aquela pulguinha de mãe atrás da orelha, porque a mãe fica, né, com aquela pulguinha atrás da orelha. E então eu procurei uma segunda opinião, uma segunda geneticista. Levei os exames para ela que a gente já tinha feito. Não comentei que a gente já tinha passado por uma geneticista, porque eu queria uma avaliação neutra. De fato, ela falou que não, ó, não tem isso, não tem aquilo. Ela falou pra mim, ó, isso não é, mas só falavam que não era. E eu falei, tá, e aí, e agora? Vai ficar sem diagnóstico? Alguma coisa existe, né? E eu lembro que então ela falou, olha mãe, tem um exame que se chama exoma, que ele vai pegar todos os genes do corpo humano ali do teu filho, vai analisar todos e se em algum lugar do corpo, né, da genética dele tiver um erro, esse exame vai encontrar. Mas o plano não cobra, é um exame caro, o plano não cobra, mas seria o ideal hoje, já que a gente já procurou tanta coisa, né, e acabou não sendo. E eu falei, vamos fazer esse exame. Então a gente parcelou, enfim, fez o exame. E aí veio esse resultado e veio dizendo, apontando um erro genético e dizendo que era uma possível síndrome em estudo chamada Síndrome de Van Riesch. Então a gente levou, né? Eu lembro que antes de levar elas, né? Dr. Google falou comigo primeiro, então eu procurei no Google o que é essa Síndrome de Van Riesch. E eu fiquei apavorada, porque tinha hidrocefalia associada, tinha muitas crianças que faleceram por problemas cardíacos antes dos 2 anos de idade. O Theo tava com recém-feito 2 anos de idade, 2 anos e meio. Então, tinha uma série de coisas muito graves, assim. E eu falei assim, não vou mais olhar isso. E aí a gente foi, levou pra geneticista, e ela falou assim, mãe, eu li sobre essa síndrome, eu estudei sobre essa síndrome, né, depois que eu recebi esse resultado do exame do TEL, e eu não gostaria de enquadrá-lo nessa síndrome agora. Por quê? Porque essa síndrome, ela traz várias questões mais debilitantes que o TEL não apresenta. Então, clinicamente é difícil já enquadrá-lo numa caixinha, né, de uma síndrome, sem ter a certeza, né, sem ter ali clinicamente vendo, não era compatível, embora o erro genético existisse. E aí ela não quis dar o diagnóstico, ela não enquadrou ela deixou ele como se fosse para ele fazer um acompanhamento, mas não deu. E aí tudo que a gente precisava de fazer de terapias, de acesso ao plano de saúde, a gente fazia através de vários laudos picadinhos. Então a fisioterapia a gente fazia para hipotonia e frouxidão ligamentar, a fono a gente fazia para apraxia da fala, a psicóloga a gente fazia para o TDAH, enfim, a gente foi fazendo tudo picado com amplos diagnósticos, né? Mas de qualquer forma eu queria uma resposta. Porque mesmo tu sabendo que aquele ali é teu filho, mesmo tu sabendo que tu tá dando todo o suporte que é necessário e tudo mais, tu quer ter respostas. Mesmo porque eu queria ter outro filho também. Então eu queria ter respostas. E foi aí então que eu decidi,
né? Comecei a estudar sobre a síndrome de forma autônoma e percebi que algumas crianças tinham alterações cerebrais dentro dessa síndrome. E aí eu falei, vou procurar uma neurologista. E aí continuou a nossa caminhada em busca do diagnóstico do TEA. that you